Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Terminando a semana, sexta-feira chega, demora, mas chega, né? Muito bom estarmos aqui, muito bom reencontrarmos-nos nesse nosso momento, a hora do Ângelus, a hora do Ângelus, a hora da oração-ação, a hora de nos conectarmos, recolhermos ideias, sugestões, avaliações, redirecionamentos, mas o redirecionamento só tem sentido se for para efetivamente mudar o sentido, mudar o rumo do que nós temos feito até agora. Então é oração-ação. Sintonização, captação e redirecionamento. Nada mais urgente para uma humanidade perdida do que a capacidade de encontrar o sentido, avaliar esse sentido correto com o que nós temos dado às nossas vidas e redirecionar. Que a gente consiga, persistindo nesse nosso exercício, nesse nosso encontro, alcançar essa vitória fundamental para o momento, não é? Então, parabéns por estarmos aqui, muito legal, Valesca. Muito legal ter você aqui, saudade também. Maria José, muito boa noite. Paulo Berg, muito boa noite. Mônica Silva. É realmente muito legal estarmos aqui. E vamos pensar sobre as nossas situações, as nossas travas, as nossas âncoras. O que tem nos retido até agora? O que nos tem aprisionado? Os espíritos nos dizem que a prisão da alma, a fonte de todos os problemas, a matriz de todas as violências é o orgulho, o egoísmo. Citam eles também a questão da matéria, a questão das coisas do mundo, das hierarquias da humanidade. Mas aí nós nos perguntamos, mas as experiências sensoriais, os prazeres, as alegrias do mundo são ruins? A estrutura da matéria em si é ruim? Se é ruim, por que Deus nos remete à matéria? Evidentemente a matéria não é ruim, o mundo não é ruim, a experiência sensorial não é ruim. Mas e o ego, o orgulho? Eles são ruins? O que faz com que matéria e ego se transformem em materialismo e egoísmo? Olha que questão fundamental para todos nós, não é? Matéria e ego não são ruins, são ferramentas do hospital de Deus, ferramentas da escola de Deus. Mas há um ponto em que a matéria se transforma em materialismo, que nega a espiritualidade. Qual é o ponto que faz o ego se transformar em egoísmo? Nós precisamos ter essa noção.
para poder avançar na nossa cura. Se toda doença vem do materialismo e do egoísmo, a cura precisa da lucidez. A cura exige a clareza de qual é o ponto que separa ego de egoísmo, matéria de materialismo. Jesus nos dá uma noção interessante quando, rezando pelos discípulos, no fim da sua missão, ele pede a Deus que não os tires do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. Olha que interessante, começa a nos dar uma dica, começa a nos dar um vislumbre de qual é o ponto em que as coisas se complicam. No oráculo de Delfos, duas ideias, dois princípios pretendiam resumir todo o saber do mundo. Uma era: conhece a ti mesmo, marcando posição no fundamental autoconhecimento. A outra: nada em excesso. Estar no mundo sem ser do mundo, nada em excesso. Então há um ponto em que o ego se torna excessivo, que a matéria se torna excessiva. E isso precisa ser estudado por todos nós, para que possamos avançar na cura. Hoje nós viemos falar sobre apego. O apego é a ideia, o apego é a baliza, o apego é a referência que faz com que nós, vivendo na Terra, nos identifiquemos com a matéria. Vivendo a experiência da vida, o ego, nos apeguemos a isso. Vejam só, nós hoje, a humanidade toda tem certeza. As mulheres têm uma certeza, que são mulheres. Os negros têm uma certeza, que são negros. Os ricos, que são ricos. Os brasileiros, que são brasileiros. Os engenheiros, que são engenheiros. Ora, que coisa óbvia. Mas isso é apego. Isso é a base do egoísmo, que por sua vez é a base da violência. Somente quando um indivíduo não apenas se acredita homem, mas acredita na superioridade do homem, não apenas se acredita branco, mas acredita na superioridade do branco e do rico e do brasileiro, é que saem as guerras, o feminicídio, o racismo. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é a maneira de nos harmonizar e nos pacificar, nos amansar? O remédio fabuloso que nós percebemos e apresentamos para vocês, para análise de vocês e ver se faz sentido, é a realidade espiritual. Todas essas máscaras são falsas identidades. Nós não somos nada disso que nós pensamos que somos. Nós apenas estamos. São máscaras, são roupagens que nós usamos nessa vida. Na próxima usaremos outra roupagem. São roupas adequadas para entrar num certo ambiente, como quando se vai ao espaço usa-se uma roupa, quando se mergulha usa-se outra roupa,
Quando se entra numa câmara fria, usa-se uma outra roupa. Para todos os lugares tem uma roupa diferente. E nós usamos roupagens diferentes para aprendermos habilidades, para despertarmos habilidades que têm a ver com aquela roupagem. O nosso problema é que nós nos apegamos e pensamos que somos o que apenas estamos. Isso é entender que o eu é essa provisoriedade. Nos apegarmos ao que é provisório. Nos identificarmos, acreditarmos que somos o que estamos. O apego é o ponto a partir do qual a vivência do ego se torna excesso no egoísmo, a vivência na matéria se torna excesso no materialismo. Vivemos tão intensamente a dramatização, a encenação da matéria, que achamos que só existe o que é matéria. Negamos o espírito, negamos Deus, negamos a subjetividade, só o que é objetivo tem importância. Esse excesso precisa ser percebido por todos nós. Esse apego ao que não existe, ao que é ilusório, ao que é provisório, é terrível para todos nós. Não vos apegueis ao que a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam. Busquem sim o reino dos céus, busquem a subjetividade, busquem a espiritualidade, disse Jesus. Vejam se a pandemia, por exemplo, não veio atacar esse nosso apego. Desde o apego a ideologias políticas, mas também o apego a status econômico, que foi abalado em tantas e tantas pessoas, o apego à própria saúde, às próprias condições de saúde. A vida constantemente nos chama ao desapego, nos alerta em relação ao apego e nos chama ao desapego. E o maior chamamento ao desapego é a morte. Que nós, na nossa ignorância, no nosso materialismo, no nosso apego, confundimos com saudade. Saudade é sentir falta. Apego é querer reter a pessoa. Saudade é lamentar a separação. Apego é tomar a separação por fim. Nós chamamos os nossos falecidos de finados. É muita ignorância. É ignorância do próprio coração. O seu coração, minha amiga, meu amigo, o que diz o seu coração? Seu coração diz que o seu falecido querido, sua mãe, sua tia, seu irmão, seu marido, seu filho, seu coração diz que eles morreram? Claro que não. Precisamos ouvir a voz da subjetividade. Precisamos nos abrir à espiritualização. Porque a pátria espiritual é o nosso verdadeiro lar. A realidade espiritual é o verdadeiro eu. Nós somos espíritos temporariamente vestidos de
Homens, mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, brasileiros ou argentinos. Por que se apegar ao que é provisório e negar o que é essencial, o que é verdadeiro? É uma tremenda ignorância que nos faz sofrer muito. Nos faz ir aos cemitérios e entrar em depressão com as mortes, quando elas são apenas viagens, deslocamentos, remanejamentos perfeitos que colocam o ser que falece, cujo corpo morre, no exato lugar, na exata companhia, na perfeita tarefa para o seu desenvolvimento espiritual. Por que lamentar? Por que nos acabar? Por que deprimir? Por que buscar a morte em rebeldia, em revolta, em guerra com a morte do corpo físico? É apenas uma roupa. É apenas uma roupa. O que você diria se encontrasse um amigo seu chorando desesperado, com um pano na mão, e você perguntasse: por que você está tão desesperado, minha amiga, meu amigo? Essa roupa é uma camisa que eu gosto muito, mas que já fez furo, já está gasta. Eu vou precisar jogar fora. O que você falaria para essa pessoa? Meu amigo, minha amiga, quando você comprou essa blusa, quando você ganhou essa blusa, você não sabia que passando um tempo, mais tempo ou menos tempo, você ia precisar jogar fora? Você não sabia que é da natureza das roupas se desgastarem? Você não sabia que um dia teria que descartá-la? E você não sabe agora que, descartando essa, você logo após, daqui a algum tempo, pode comprar outra? Claro que sim. Por que esse desespero? Por que nos desesperarmos quando o nosso apego se distancia de nós? Acaso nós não sabíamos quando encarnamos? Não fomos lembrados sucessivamente que o que é da matéria tem fim? Que tudo que é vivo morre? Não fomos informados pelos peixinhos, pelos gatos, pelos cachorros que possuímos, pelos nossos avós, bisavós que foram morrendo, tios, amigos, conhecidos, pelas notícias de morte, sucessivamente avisados todos os dias. Tudo que vive morre, tudo que está agregado se desagrega, tudo que tem início tem fim. A matéria tem essa característica. E se nós perdemos um corpo agora, se um parente, se um amor perde um corpo agora, não há desespero, porque daqui a mais algum tempo ele ganhará um outro corpo e viverá uma nova vida. É da lei. É assim que as coisas funcionam. Por que brigar com a vida? Por que nos apegar àquilo que perece? Em ignorância, em negação daquilo que permanece. Muito mais durável é o corpo que a roupa. Mais durável mesmo, eterno, é o espírito. E nós seremos sucessivamente chamados ao desapego.
Quando somos roubados, somos chamados ao desapego. Quando perdemos um emprego, somos chamados ao desapego. Quando nos separamos numa relação, somos chamados ao desapego. Todas as dores praticamente são chamamentos ao desapego. Um incêndio, um golpe de um sócio. Muitas são as maneiras da vida tirar algumas coisas da gente. E vivendo mal essa experiência da perda, nós nos deprimimos, nós guerreamos com a vida, nós negamos Deus, nós adoecemos. E nos paralisamos. Nessa que é a pior de todas as mortes. Porque morte é transformação, morte é movimento. A pior das mortes é a paralisia. É o apego. É a briga com o movimento. Estamos sendo chamados como nunca ao movimento. A transição planetária é um grande movimento de toda a humanidade, de toda a Terra. A Terra está evoluindo. Os seres que nela não conseguirem evoluir vão ser remetidos para outro lugar compatível com a sua não evolução. Como uma criança que não passa de ano e em vez de ir para a 4ª série vai integrar outra turma de 3ª série. Como uma pessoa que não aprende as lições contidas ao fim de uma experiência conjugal e se condena a uma nova experiência com os mesmos problemas. Porque Deus não desiste nunca de nós. E sempre que nós vivemos uma situação de perda sem o aprendizado do que Deus está querendo nos dizer com aquela situação, a gente vai repetir. O aluno que não aprende repete, repete, repete. A pessoa que não aprende com o fim de uma relação vai encontrar outra com as mesmas características, e chefe com as mesmas características, e vizinhos, e... Quantas vezes precisaremos repetir até aprender a desapegar? O apego do dinheiro, o apego da matéria é a avareza. O apego do passado é a mágoa, a culpa. O apego ao futuro é o controle, a ansiedade. Tudo isso é doença, tudo isso é paralisia. Quanto tempo precisaremos adoecer e adoecer novamente até encontrar o que é saúde? Não é? Porque o apego leva à dor. É como uma pessoa que loucamente quisesse parar no meio do rio, abrisse os braços e quisesse parar o rio. Brigamos com o movimento da vida. Não há por que brigar com o movimento da vida. A vida é assim. Ela chama as experiências e depois chama o desapego. Veja só, Chico Xavier, naquela famosa e luminosa passagem, que estava vivendo uma grande crise na sua vida, tão profunda que pediu a Emmanuel uma palavra de Maria, e ele foi. O seu guia espiritual, que era tão conhecido pela rigidez, pela dureza, foi até Maria trazer a Chico uma palavra para a sua crise. E essa palavra para a crise de Chico serve para todos nós. Essa palavra da crise de Chico, que veio a partir de Maria, serviu tanto
para os momentos difíceis, para os momentos das críticas, dos ataques, das perseguições, quanto no momento dos elogios, da idolatria, que Chico também viveu. A cada vez que ele era elogiado, ele usava a mesma frase que Maria lhe trouxe para os momentos em que ele era perseguido e humilhado. Qual era essa frase? Isso também passa. Muita crítica, muito ataque, muita traição, isso também passa. Muito elogio, muita idolatria, isso também passa. Tudo o que for vivido em excesso é prejudicial. Tudo em nossa vida vai passar, exceto o que for eterno, exceto o que for divino. Só o que é de Deus é eterno. O que é de César, o que é do homem, é passageiro. Precisamos ter essa clareza. O que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo o que for do homem, da matéria, do ego, passa. Tanto as coisas dadas como maravilhosas, quanto as coisas terríveis. Só permanecerão as conquistas de alma, as belezas, as harmonias profundas. Só permanecerá o amor. Para uma humanidade que tem sofrido tanto como expiações ou provas, entender que a dor é a resistência ao movimento, é o apego, é tentar fazer eterno o que é provisório, é brigar com a morte, brigar com a vida, brigar com a matéria, brigar com as perdas. Mas como brigar com as perdas e com a morte se as coisas na matéria, as coisas do ego são passageiras? Isso também passa. Não se apegue a isso. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Quantas pérolas, quantas lições, quantos remédios para as nossas doenças, não é verdade? Assumamos todos nós esse tema do apego e do desapego, para analisar em todos os campos, no campo afetivo, no campo da matéria, no campo do corpo, no campo do dinheiro, no campo do ego, para que o ego não mais se transforme em egoísmo, que é uma prisão da alma, para que a matéria não mais se transforme no materialismo, que é outra prisão da alma. Aprendamos a todas as relações da vaidade, do orgulho, tanto aquelas que nos atacam quanto aquelas que nos exaltam, a dizer: isso também passa. Aprendamos todas as conquistas da matéria, que nos deprimem pela falta ou que nos exaltam pelo excesso, a dizer: isso também passa. Libertemo-nos das prisões da alma, porque essa liberdade fará com que a gente voe como um balão que joga os pesos fora e se vê subindo até belas paisagens, até elevadas posições que só virão para todos nós com o desapego. Pensem nisso. Tudo de bom para vocês, amigos e amigas. Desapeguemo-nos
e transbordemos o desapego para toda a humanidade sofredora, para toda a humanidade que precisa soltar lastros e subir. Que esse sentimento, que essa certeza, que esse tema seja levado com leveza, mas com constância, em todos os momentos de nossas vidas e daqueles que nos cercam. Um grande abraço, tudo de muito bom para vocês e até amanhã.